Boa noite a todos. Meus caros amigos, eu tenho a voz forte, mas depois de 2 dias destes já começa a ficar um pouco debilitado. Eu queria cumprimentar todos, agradecer a todos o facto de termos hoje aqui este grande jantar. Agradecer à mobilização da Comissão Política, ao Presidente da Comissão Política, à Presidente da JSD, ao Presidente da Comissão Política Distrital, ao Dr. Paulo Cunha, mas sobretudo a todos quantos hoje aqui quiseram vir. No início de uma campanha eleitoral em que nós temos que fazer aquilo que é normal fazer no fim de um ciclo político. Fazermos as contas àquilo que correu bem e fazermos as contas àquilo que correu mal. Nós estamos num concelho em Vieira do Minho que tem muitas razões para fazer uma avaliação negativa deste governo. Estamos num concelho onde, como em poucos sítios no país, os senhores podem sentir a mentira que é quando ouvem o Primeiro-Ministro falar em Estado Social. Porque nós sabemos o que é que se passou aqui com o encerramento do SAP. Nós sabemos o que é que se passou no Concelho de Vieira do Minho quando se tratou em concreto de saber se o Governo estava disposto a gastar o dinheiro que era necessário para proteger as pessoas deste concelho, que já está um concelho com muitas dificuldades, ou se pelo contrário, o Governo quis esse dinheiro para fazer outras coisas, a mais das vezes coisas de que o país não precisava. Nós estamos no fim do ciclo político. Eu hoje quero daqui falar para o engenheiro Sócrates. Tem dito 3 coisas durante o dia de hoje aqui na nossa zona. Esteve em Felgueiras, foi a Braga e a partir desses sítios todos disse 3 coisas para o PSD. Disse que o PSD tinha um projeto radicalista, disse que o PSD era um projeto aventureiro para o país e disse que o PSD não tinha preparação para governar. Eu quero daqui responder ao engenheiro Sócrates. Eu não conheço mais radicalismo que cortar vencimentos e cortar pensões. E foi isso que o engenheiro Sócrates fez no poder. Eu não conheço mais aventureirismo do que levar irresponsavelmente o país à beira da bancarrota. E foi o que fez o engenheiro Sócrates. Eu não conheço mais falta de preparação em alguém que tem há 6 anos a responsabilidade de governar o país e tem para apresentar como resultado dessa governação algumas das coisas que é bom recordarmos hoje aos portugueses. O engenheiro Sócrates tem hoje para apresentar como resultado no país 700 mil desempregados. Eu quero lembrar que ele prometeu há 6 anos criar 150 mil postos de trabalho. Ao fim de 6 anos, não só não criou 150 mil postos de trabalho, como destruiu 211 mil postos de trabalho. Nós hoje temos a maior taxa de desemprego de que o país já teve desde que há estatística de desemprego. E agora este acordo que assinaram com o FMI prevê que no próximo ano o desemprego vá até aos 13%. 800 mil pessoas. Sendo que no nosso distrito, no distrito de Braga, nós temos vários concelhos com 14% e 15% de desemprego já. Nós estamos num distrito que é o 3º distrito do país em número de falências de empresas. E estamos também num distrito, por força da política deste sujeito que nos desgovernou, temos hoje dezenas de pessoas que se apresentam a falência pessoal porque já não têm condições para cumprir com as suas responsabilidades. Nós estamos num distrito em que este primeiro-ministro que nos desgovernou, que deu tudo a todos,
no ano em que era preciso ganhar as eleições em 2009, para depois logo a seguir tirar tudo a todos, nós temos situações de pessoas mais idosas que precisam de medicamentos para viver e que vão hoje à farmácia e têm muitas vezes que fazer a opção entre comprar o medicamento ou comer a sopa da noite. Nós temos um primeiro-ministro que há 2 anos deu medicamentos de borla. E agora carregou no preço dos medicamentos, e medicamentos que custavam há 4 meses 3 euros, passaram, porque baixaram as coparticipações, para 13 e 14 euros. Nós temos um primeiro-ministro que levou o país à vergonha social de haver crianças que hoje comem porque a escola lhes dá a refeição do dia. Nós estamos num país da Europa, no século XXI, em que as escolas, nas férias, abriram para garantir comida a muitas crianças. Nós estamos num país em que este primeiro-ministro cortou o abono de família. Nós estamos num país em que este primeiro-ministro aumentou as taxas moderadoras da saúde. E é este primeiro-ministro, espantosamente, com a lata que tem e com a pouca vergonha que tem na cara, que nos vem falar de Estado Social. A nós. Fomos o partido responsável por ter incrementado em Portugal o Estado Social e que todos os dias, nas câmaras municipais, nas juntas de freguesia, em instituições particulares de solidariedade social, militantes nossos, simpatizantes do PSD, dão o exemplo de apoio social e de apoio às pessoas que mais necessitam. Eu quero, por isso, aqui em Vieira do Minho, com um especial significado, dizer ao engenheiro Sócrates: ora bolas para o seu Estado Social. Ora bolas para a sua governação. Ora bolas para o resultado que tem a apresentar aos portugueses. E se este primeiro-ministro tivesse um pouco de vergonha, este primeiro-ministro não dizia, como tem dito algumas coisas aos portugueses, fazendo ou pensando que faz de nós parte, que nos engana uma vez mais e que nos pode enganar sempre com as mesmas mentiras. Eu quero recordar aos meus amigos que nós estamos num país da Europa em que pensávamos que definitivamente tinha terminado aquela desventura de termos que sair do país para construir um futuro. Nos anos 40 do século passado, nos anos 50 do século passado, nos anos 60 do século passado, sim, houve milhares de portugueses que, acossados pela miséria, saíram do país a salto e foram para a França, foram para a Alemanha, foram para outros países que lhes davam condições para construir um futuro melhor. Há poucos anos, Portugal, por via do seu desenvolvimento, começou a receber pessoas de fora. Era um país atrativo para receber pessoas de fora. Pois bem, nos últimos 3 anos, nós voltamos a ter uma das maiores taxas de imigração de que há memória na história portuguesa. 200.000 portugueses saíram do país. E não saíram porque quiseram. Saíram porque o país, outra vez, por via desta política, nega um futuro a quem quer construir um futuro em Portugal. Nós voltamos tristemente a ser um país que tem outra vez que encarar e abraçar a desventura da imigração. E isto é feito porque foram tomadas más decisões e foram adotadas más políticas. Nós somos um país, e eu peço que prestem atenção a isto, de um primeiro-ministro que prometeu desenvolvimento económico e crescimento económico. Nós este ano estamos em recessão, ou seja, a nossa economia está a crescer menos do que aquilo que devia estar a crescer. Já estamos a crescer muito menos do que os outros países europeus. Nós todos os anos temos sido ultrapassados pelos países europeus, alguns deles há muito pouco tempo, muito mais atrasados do que nós. Muito mais atrasados do que nós. Mas eu quero dizer-vos, é espantoso
que as instâncias internacionais hoje digam o seguinte: em 2012, no próximo ano, há um país na Europa que não vai crescer economicamente. Um só. E a crise internacional é para todos. Esse país é Portugal. E há 2 países no mundo, 2, que não vão crescer economicamente. E esses 2 países são, vejam só, Portugal e o Haiti. É neste campeonato em que nós estamos. É esta a medalha que o Primeiro-Ministro tenta exibir ao fim de 6 anos de governação. É com este tipo de resultados que ele se atreve hoje a pedir de novo aos portugueses confiança para mais um mandato. E nós daqui temos que dizer ao engenheiro Sócrates: basta de continuar a farsa e a mentira que tem espalhado pelo país e tem espalhado para os portugueses. O engenheiro Sócrates, é importante falar disto, hoje diz: nós estamos como estamos porque estes senhores tiveram a responsabilidade de chumbar o PEC 4. Já todos ouvimos isto. O PEC 4 era a salvação do país. Como todos sabemos, aqueles que estiveram cá a negociar esta ajuda extraordinária ao país já disseram que nós estamos a pagar uma fatura muito mais elevada porque o Primeiro-Ministro não pediu antes a ajuda que devia ter pedido. Mas há um pequeno pormenor que o engenheiro Sócrates sempre se esquece de citar. É que esta ajuda extraordinária que foi agora pedida, no montante de 78 mil milhões de euros, 78 mil milhões de euros, não estava no PEC 4. E que foi o Ministro das Finanças dele que disse que se não pedíssemos rapidamente esta ajuda extraordinária, dentro de um mês, nós estávamos em bancarrota e não podíamos pagar nem salários, nem pensões. E é bom dizer ao engenheiro Sócrates que esta mentira, porque ele disfarça e mente todos os dias sobre a situação do país, não vai passar em claro nesta campanha eleitoral. Nós hoje pedimos, porque tivemos que pedir, porque era inadiável pedir esta ajuda externa, e pedimos-la em muito piores condições do que poderíamos ter feito se o tivéssemos feito há alguns meses atrás, como nos disseram para fazer. Só para terem a noção, a demora, as contas estão feitas. Se esta ajuda externa tivesse sido pedida em setembro, e ele não a pediu porque não quis, porque é arrogante e não quis reconhecer os erros da sua governação, nós tínhamos poupado até hoje, até ao dia de hoje, 480 milhões de euros em juros. É dinheiro, na situação difícil que estamos. E esta ajuda externa significa que nós vamos pagar 30 mil milhões de juros por esta ajuda. Esta ajuda era importante, era necessária e era inadiável, mas não vai ser fácil cumprir com as obrigações que lá estão. Só para terem uma ideia, em juros, 30 mil milhões são 3 anos de pagamento das despesas do Serviço Nacional de Saúde. 30 mil milhões equivale a 3 anos de pagamento das despesas, todas as despesas, com hospitais, centros de saúde e medicamentos do Serviço Nacional de Saúde. É quanto custa, em juros, esta ajuda externa. Que é para nós termos a noção de que é que falamos. Não falarmos em números para lá. É isto que significa. E, portanto, queria aqui, em Vieira do Minho, dizer a todos que este discurso do engano e este discurso do disfarce e este discurso de passa-culpas e de passa-responsabilidades nesta campanha eleitoral não vai passar. Não vai passar porque nós temos que dizer a cada um dos portugueses, lembrar quais foram os compromissos dele, lembrar as mentiras que nos fez. Há 2 anos, na campanha de 2009, o que ele dizia aos portugueses é: esta crise não vai atingir Portugal. Nós fizemos a tempo as reformas que eram necessárias. Nós não vamos ter problemas de maior. Por isso é que nós queremos até aumentar os vencimentos na altura, para logo a seguir levarmos uma machadada ainda maior do que aquilo que foi o aumento dos vencimentos que então fez. Por isso é que ele na altura deu
medicamentos de borla para toda a gente, o cheque bebé, essa extraordinária medida eleitoral que ele na altura apresentou, o cheque bebé, que antes de ser concretizada já tinha sido revogada, mas foi importante para as eleições. Todas essas promessas, quando toda a Europa e todo o mundo tinha responsavelmente um conjunto de políticas de calma, ponderação, juízo, vamos pôr as coisas controladas para não pagarmos uma fatura maior, aqui vivemos na lógica do foguetório. Era tudo para todos, não havia problema nenhum, a crise a nós não nos atingia. Foi isto há 2 anos. A fatura hoje está aí, à nossa frente. E vamos todos pagar, e vamos pagar duro, porque isto vai ser difícil, vamos pagar duro, como estamos a pagar esta fatura, que é a fatura Sócrates. Eu, aliás, queria chamar-vos a atenção para o seguinte. Quando o engenheiro Sócrates, este número é interessante, quando o engenheiro Sócrates entrou pela primeira vez como primeiro-ministro, o país devia ao estrangeiro, em termos de dívida, 80 mil milhões de euros. 6 anos depois, este ano, o país deve 164 mil milhões de euros. Ou seja, em 6 anos do engenheiro Sócrates, o país endividou-se em mais do dobro do que aquilo que devia à data em que ele foi primeiro-ministro. Mais 80 mil milhões de euros em 6 anos. Curiosamente, o dinheiro que fomos pedir ao FMI são 78 mil milhões de euros, quase 80 mil milhões de euros. Esta fatura do FMI é a fatura do engenheiro Sócrates e da sua desgovernação. É bom termos a noção disto. Quando ele entrou, eram 80 mil milhões a dívida. Hoje, são 164 mil milhões. Nós vamos pedir 80 mil milhões. E estes 80 mil milhões é a diferença, exatamente, do período de 6 anos da governação do engenheiro Sócrates. É esta a fatura que nós temos que pagar. E por isso, nesta campanha eleitoral, nós vamos falar do passado, claro, porque é preciso responsabilizar quem nos trouxe irresponsavelmente a esta situação. Mas vamos também falar do futuro. Sem medo. Porque eu sei que este discurso do medo que ele faz hoje, todos os dias, não pode ser nenhuma sociedade construir um futuro com base no discurso do medo. Nenhuma. E este discurso do medo, que ainda por cima é mentiroso, este discurso do medo, desta vez, não vai passar. Porque nós vamos fazer essa campanha porta a porta, falando com as pessoas, explicando às pessoas, na verdade, o que é que nós queremos e quais são as nossas propostas. Que não queremos que o país continue a empobrecer como empobreceu até agora. Que não queremos que o nosso país continue a descer quando comparado com os outros países europeus. Que não queremos que o nosso país continue sem crescimento económico. Sem crescimento económico, nós não temos emprego. E sem emprego vamos continuar a ter mais miséria social e mais imigração. E vamos ter que no dia 5, e com isto vou terminar, de fazer uma opção fundamental. Essa opção, o Dr. Paulo Cunha já teve aqui a oportunidade de dizer. Essa opção é uma opção muito simples. É a opção se queremos ter o mesmo Primeiro-Ministro, José Sócrates, ou se queremos mudar de chefe de governo. Há por aí alguns, hoje, com legitimidade, eu não quero discutir isso, que acham que, desde que o PSD e o CDS tenham em conjunto, e até mais ou menos o mesmo resultado, tenham a maioria absoluta de votos, está garantido o governo. Pode ser 24-24, isso já dá a maioria absoluta e está feito o governo. Eu quero-vos dizer, meus amigos, que eu respeito todas as opiniões, mas espero que o meu país e os nossos concidadãos não tenham no dia 6, se forem atrás desta conversa, este resultado, que é termos uma esmagadora maioria de pessoas em Portugal que quer mudar de primeiro-ministro, quer mudar de política e quer mudar de governo, e porque dispersou os votos, acorda no dia 6 de junho, afinal, para espanto de todos, de forma irremediável, com o mesmo primeiro-ministro e com o mesmo governo. Esta, portanto, não é a altura para grandes euforias. Nós não vamos porque o país não está em condições de fazer campanhas de promessas. É um momento de cabeça fria, racional. Sabemos bem o que queremos fazer. Se queremos continuar com este, depois votem nele. Não tem problema nenhum. Já sabemos quais são os resultados que tem para apresentar ao país. Mas se querem mudar e se acham que este Primeiro-Ministro não merece
porque não honrou o voto daqueles que lhe emprestaram a sua confiança, se não queremos este Primeiro-Ministro, então nós temos que fazer uma opção clara. E a opção só pode ser no Partido Social Democrata e no Pedro Passos Coelho, que é o único que pode, em condições muito difíceis, derrotar este Primeiro-Ministro e os resultados desta governação. Eu não queria deixar de falar nisto. E queria, nesta palavra final, dizer-vos uma vez mais que vos estou muito, muito reconhecido, muito grato pela vossa presença amiga neste jantar, que preciso muito que nos ajudem todos nesta campanha eleitoral que vamos iniciar. Que não se deixem amedrontar por estes fantasmas que o PS e o engenheiro Sócrates todos os dias agitam no ar. Não há nenhum problema no programa eleitoral do PSD com o Serviço Nacional de Saúde. Nem há nenhum problema no programa eleitoral do PSD com a educação pública, com certeza. As pessoas conhecem-nos há 37 anos. Sabem o que é o PSD, sabem o que é a social-democracia e sabem o que nós fizemos no país com o sistema público de saúde e o sistema público de educação. E não é um qualquer Sócrates que vem pôr em causa esse trabalho. Peço-vos que nos ajudem e que nesta campanha eleitoral, nós que podemos andar de cabeça levantada, vamos falar com as pessoas, vamos esclarecer as pessoas, mas ajudem-nos. É muito importante para o país e é muito importante que a partir de Braga, que é o terceiro distrito eleitoral mais importante do país, nós demos todos um sinal claro de que queremos mudar e que queremos mudar sem medo, porque nós confiamos no futuro. Muito obrigado.